A paz do Senhor, meus irmãos, que maravilha! Estamos aqui mais uma vez para comentarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Mas antes do comentário, antes de entrarmos na lição, antes de qualquer coisa, eu quero convidar você a participar desse canal. Como? Primeiro, você vai responder se nós somos seres humanos ou seres espirituais. No seu comentário, compartilhe, dê o like, se você não se inscreveu, se inscreva ainda e responda e deixe o seu nome completo. Eu vou estar sorteando uma caneca personalizada da Escola Bíblica Dominical. Você vai deixar o seu nome, vou colocar o seu nome na caneca, vou enviar para você aonde for no Brasil. Fora do Brasil já fica meio difícil, mas no Brasil eu vou enviar para você essa caneca personalizada. Se passar de 100 participações, eu vou sortear 2 canecas. Para o próximo trimestre, eu vou estar sorteando para quem está participando, claro. Não sei se toda semana nós vamos ter um brinde ou não, talvez o orçamento não dê, mas o certo é que todos que participarem e comentarem, no próximo trimestre eu vou estar sorteando um kit, esse um só, independente do número de participantes, lição capa dura, livro de apoio, revista Ensinador Cristão e a revista do Obreiro. Você vai receber inteiramente, gratuitamente na sua casa, tá? Sem nenhum custo. Se tiver muitos participantes, nós podemos sortear até 2 kits, sim, ou mais, conforme Deus nos abençoar. Maravilha? Deixe seu nome completo, curta, compartilhe, divulgue, ajude a divulgar esse nosso canal. Vamos começar nossa aula com uma oração. Não podemos deixar de orar. Orar em todo o tempo. Feche seus olhos, ore juntamente comigo. Querido e amado Deus, Pai eterno, mais uma vez na tua presença, Senhor, estamos aqui, Deus, para compartilharmos as verdades das Escrituras, as verdades da Bíblia Sagrada. Senhor, nós somos gratos por essa oportunidade. Eu te peço nesse momento, auxílio do Espírito Santo, que ele venha nos guiar, nos direcionar. Pai, assim eu oro abençoando a cada participante, Senhor, a cada aluno, professor, superintendente, a cada pastor, Senhor, nós oramos, Deus, e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nossa próxima lição, dia 21 de janeiro de 2024, lição de número 3, a natureza da igreja, em todas as igrejas da Assembleia de Deus, enfim, ou daquelas de todas as igrejas que usam a revista da CPAD. Nosso textuário, apareceu verdade prática, mas é o textuário, tá? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Verdade prática, agora sim, né? Vocês vão me perdoar por esse erro. Conhecendo a igreja em sua natureza, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. É muito importante nós fazermos parte da igreja. Lição da semana, esse veio certo. A aula desta semana tem como propósito apresentar a natureza da igreja. Nesse sentido, a intenção é mostrar o quê? Sua essência, dimensão, propósito e razão de existir. Por que ela existe? Qual o seu propósito, sua dimensão? Nós vamos ver tudo isso dentro dessa lição. E você, professor, tem a incumbência no domingo de manhã de não só de ensinar, mas de esclarecer. Não é só apresentar as verdades bíblicas, mas de esclarecer as verdades bíblicas. Veremos que a natureza da igreja está fundamentada na dimensão confessional, local, universal e comunitária. A abrangência dela é muito grande. Dimensão confessional se deve ao fato da igreja estar fundamentada nas Sagradas Escrituras. Logo, o manual de regra de fé e prática da igreja é o quê?
a palavra de Deus. Palavra-chave: natureza, conjunto de coisas criadas, essência dos seres, objetos, enfim, conjunto de forças que obram no universo. E por último, 4 e 5 eu relatei aí para vocês: propriedade e caráter de cada coisa, qualidades, essência ou modo de ser das coisas e das pessoas. Isso é natureza. Nós temos 3 objetivos, da lição. Primeiro objetivo: destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Segundo objetivo, professor: você vai ter que apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja. E terceiro e último objetivo: elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela sua identidade cristã neste mundo. Primeiro objetivo da lição: destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada onde? Na doutrina dos apóstolos, conduzida por quem? Pelo Espírito Santo. A natureza da igreja, sua dimensão confessional, fundamentada na palavra. A fundação não existe outra, é cristocêntrica. E olha que interessante, já falei aqui algumas vezes para vocês, eu não me lembro, se eu não falei, vou falar agora. O DNA, se não me falha a memória, todo DNA começa com 10,656. Tá? Todo DNA. E esse número em hebraico vai dar o tetragrama Yud-He, Vav-He. Então, a fundação é Cristo. Você vai entender por quê. Quem fez esse número não foi crente, não foi pastor, enfim, não sei se ele é crente, mas não foi pastor, não foi teólogo, não foi professor, não, foi cientista, que foi o cientista que criou o DNA, que colocaram esse número. Então, Jesus afirmou que ele mesmo edificaria sua igreja, indicando que a comunidade cristã tem a sua fundação em Cristo. E nós vamos entender por quê, tá? Você vai entender por que eu estou falando do DNA. Como os homens também desenvolveram o vocabulário, e a palavra logos é como corporificação de uma ideia, uma declaração, discurso. Eu digo, João 1:1 diz: no princípio, verbo fica aí assim, não vou dizer vago, tá? Mas fica assim, se nós formos ver dentro do grego mesmo, não vai ser verbo, mas vai ser palavra. Ele é a palavra. E por quê? Porque ele é o que era dito. Na filosofia ocidental, vejam bem, não foi crente de uma congregação, não foi pastor, não, foi os filósofos ocidentais. A psicologia, a retórica e a religião, derivada de uma palavra grego, que o termo significa, o logos, ela deriva de uma palavra que significa fundamento. Por isso que a igreja, ela é fundamentada no logos, na palavra, que é Cristo. E Cristo é o quê? O fundamento, ele é o pensamento, ele é a palavra. Por quê? 1 Coríntios 2:16 diz que nós temos a mente de Cristo. Então ele tem que ser o nosso pensamento. Ele é a nossa razão, ele é a nossa proporção, ele é o nosso discurso, ele é a nossa expectativa, ele é a nossa opinião, ele é a nossa fala, ele é o nosso canto, enfim. Ele é o fundamento de todas as coisas que nós defendemos, praticamos e falamos do Evangelho. E veja bem, quem disse, quem fez, enfim, desenvolveu essa palavra no grego, foi a filosofia ocidental, a psicologia, a retórica. E, claro, derivado de uma religião. Então, ele sempre será, jamais deixará de ser, ele é o nosso fundamento, ele é a palavra. Ele é o que nos guia. Doutrina dos apóstolos, se é fundamentado na palavra, é doutrina dos apóstolos. E perseverar. Perseverar é insistir. Eu acho que tem até a definição que nós pregamos no campus do Iguaçu. E se eu não me engano, eu tenho a definição. Tá aqui a definição de
perseverar no fundamento, na palavra, que quer dizer, junta duas palavras, prós, em direção, interativamente com, e carterel, que é mostrar força inabalável. Então, é uma força predominante, é continuar a fazer algo com esforço intenso, com a possível implicação e apesar da dificuldade. É dedicar, continuar, persistir no fundamento que é Cristo. João 8:31, Colossenses 3:13 diz, habite ricamente. Então quer dizer, habite o fundamento, habite ricamente a palavra de Deus em vós. Então quer dizer, esse fundamento, ele tem que habitar em nós. Por quê? É uma das naturezas da igreja. A igreja é fundamentada na palavra de Deus. E Deus, quem que é a palavra dele? É Jesus Cristo, o Logos. Então a igreja que é fundamentada na palavra, ela é comprometida com a fidelidade da palavra de Deus. Começou com o derramamento do Espírito Santo, nasceu em Jerusalém sobre a verdade da palavra, porque Pedro, ele prega a palavra de Deus, ele entra, fala de Joel. A igreja fala de Joel, fala de Salmos, fala de Samuel. Sim, Pedro, a pregação dele era cristocêntrica, fundamentada na palavra que é Cristo. Então, a igreja comprometida com esse fundamento, ela valoriza o estudo e a meditação da palavra de Deus. Ela empenha-se em conhecer as Escrituras. A sua pregação é cristocêntrica. Não é antropomorfismo, não, desculpa. Agora esqueci o nome, mas não é o homem o centro, é Cristo. Eu ia falar difícil, melhor falar mais fácil, né? Então, a pregação é Cristo. E isso faz com que os novos crentes permaneçam também na doutrina dos apóstolos. Isto é uma igreja fundamentada na palavra. A doutrina dos apóstolos é um papel crucial, porque Jesus sopra o Espírito Santo neles, diz para eles aguardarem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos, e depois eles têm a missão, quer dizer, é um papel crucial na formação da fé. Então eles são revestidos para formar na fé e prática da igreja. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E Cristo é o centro, é a pedra fundamental, é a pedra angular. Viu como gira tudo em torno de Cristo? Sim, ele é o centro das nossas atenções. Tem que ser Cristo. Se não for, fica difícil chamar de evangelho. Não é evangelho. Claro que o seu testemunho conta, uma hora num estudo, numa mensagem, numa aula, vai entrar o seu testemunho de vida, sim. Tá? Mas o principal tem que ser Jesus Cristo, porque é fundamentado na palavra. Edificados, primeiro, sobre o fundamento. A imagem de uma construção, quando nós temos o que acontece? Os pilares, as colunas. A igreja é a coluna, a firmeza da verdade. Isso destaca a ideia de crescimento sólido, não instável, não, porque se um edifício for instável, ele é reprovado. Se é reprovado pelos homens, que têm um olhar humano, que pega uma cordinha, bate um plume de cima a baixo, já está fora. Imagina eu e você, imagina nós como corpo de Cristo, como edifício fora do prumo, reprovado por Deus, que não precisa de uma cordinha com um peso para medir, não. Então, tem a ideia de crescimento sólido, forte, um edifício. Somos edificados num fundamento chamado Jesus Cristo. O fundamento dos apóstolos e do profeta desempenha um papel crucial também na fé e na doutrina da igreja. Eles são os alicerces, eles começaram o fundamento lá depois de Atos 1 e 8, que eles obedeceram essa ordem, Atos 2 e 4, eles são revestidos, eles são os alicerces da igreja. E um dia nós seremos colunas no templo de Deus. Coluna não pode ser removida, não pode ser retirada. Coluna ela vai ficar para sempre, eternamente com ele. Jesus Cristo é a principal pedra angular. Cristo não faz
parte do fundamento apenas. Não é só isso, não. Ele é a principal pedra. Tirou Cristo, o edifício todo vai ruir. O edifício todo vai vir abaixo, porque tira o fundamento, tira a base, tira a sustentação, aí rui, aí vem ao chão. Aí nós iríamos, com certeza, à falência. Não teríamos a sustentabilidade do nosso Jesus Cristo. Essa pedra central olha aí, é o que nos dá sustentação, coesão sólida. É a centralidade, é o fundamento, é a identidade, é a unidade da igreja. Nós precisamos pregar, ensinar mais a Cristo. Eu já falei e eu volto a repetir. Meu testemunho é maravilhoso. Deixa eu até abrir mais a imagem aqui. Meu testemunho é maravilhoso. Deus me curou de 10 tumores no câncer, quando o médico não tinha mais solução. Pode ir lá no canal, tem um pequeno testemunho do que Deus fez comigo. É lindo, é maravilhoso. O seu testemunho de vida é lindo, é maravilhoso. Mas se Cristo não for a base do meu ministério, do seu ministério, eu não posso fundamentar a minha vida cristã, o meu ministério, a minha chamada, enfim, no meu testemunho, não de forma nenhuma, tem que ser fundamentado, alicerçado, central em Cristo. Não pode ter outra. Se for outro fundamento, não é evangelho. E se tem essa habitação, se tem esse fundamento, essa sustentação, aí ela se torna morada, é habitada pelo Espírito. Aí vem a atuação do Espírito, porque se é habitado, quem atua em mim e em você é o Espírito Santo, que é prometido como guia em toda a verdade. É guiar pela verdade. A sua presença e atuação são fundamentais para a identidade. Porque se eu não estiver cheio do Espírito, o que vai acontecer? Eu vou me embriagar com o vinho que é a contenda. Então eu preciso ser revestido, eu preciso estar cheio. Se o meu fundamento é Cristo, ele disse, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Então eu estou guiado pela verdade que o Espírito Santo vai me direcionar. Qual que é a obra do Espírito Santo? Primeiro, convencimento do pecado. O Espírito Santo é a força, conversão que ilumina a mente humana, a verdade sobre o pecado, justiça e juízo. Então, é ele quem convence. Eu tenho que estar fundamentado em Cristo. Eu tenho que ser a habitação do Espírito, para que quando eu falar, o Espírito Santo venha convencer. Então ele revela a necessidade de salvação, e quando a pessoa reconhece que precisa de salvação, ele faz o quê? Revela também o padrão divino de retidão, além da salvação, né? Então, o Espírito Santo é a obra na igreja. Deixa eu voltar aqui, abrir a tela, isso. Então, a obra do Espírito Santo na igreja. Primeiro, ele vem convencer do pecado, da juízo e da justiça. Então, ele trabalha no mundo. É uma obra evangelística do Espírito Santo para convencer o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O segundo, ele vai capacitar a igreja, habitando na igreja, é o trabalho da igreja, da obra evangelística. Então, ele vai guiar a igreja na verdade. Ele vai dizer o que ouviu de Cristo, né? Se nós estamos sendo guiados, na verdade, nós vamos dizer o que ouvimos de Cristo, e vai nos revelar o que nós não sabemos e não entendemos. E por último, o trabalho com Cristo. Ele vai glorificar através de nós. Para quê? Para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Então, essa é a obra do Espírito Santo em mim. Fundamentado na palavra, sem a palavra não é impossível ser habitado pelo Espírito Santo. Se nós não estamos sendo, se o Espírito Santo não habita, não é visita. Ah, Espírito Santo, vai lá, faz uma visita. Não, visita. Não. É morada, permanência. Senão não tem como ele agir, como ele atuar em nossa vida. Então não podemos. Se é habitado, tem que ser dessa forma. Porque ele vai preparar para a regeneração.
O convencimento do pecado é a etapa preparatória. Ele falou, convenci. Agora eu vou fazer o quê? Vou regenerar. Antes que alguém possa experimentar a nova vida em Cristo, o Espírito Santo precisa revelar nele a sua vida pecaminosa. Como ele está caído, a necessidade de redenção, de salvação. É ele quem vai convencer o homem disso. Por isso ele vai ter que primeiro habitar. Então é uma etapa, essa preparação, a obra de convencer o homem do pecado, é uma preparação para regeneração. Aí ele começa a regenerar. A regeneração, Tito 3 e 5, o Espírito Santo é o agente quer dizer, ele transforma espiritualmente. E a pessoa faz o quê? Nasce de novo. Essa obra divina é essencial para a entrada na vida cristã. Se não acontecer isso, não há uma entrada, não há habitação do Espírito Santo na vida cristã e nós não entramos na vida cristã. A renovação e transformação. Então ele regenera, ele transforma, ele convence, ele regenera, ele transforma. Por quê? A regeneração não é apenas evento único, mas é uma contínua renovação e santificação. Isso é todos os dias, buscai a santificação, a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é contínuo. É uma manutenção diária da vida espiritual do crente, do salvo, do redimido, enfim, né? Que faz parte do corpo de Cristo. O Espírito Santo, já passamos esse aqui, vamos em frente. O Espírito Santo guia a igreja, primeiro. Aí já vê a regeneração, já vê a transformação, vem a santificação. Então, como que vai ser a santificação? O Espírito Santo vai guiar a igreja, direcionando na verdade, irmãos, nós temos que ser verdadeiros. O Espírito Santo revela e interpreta a palavra, ele orienta a comunidade cristã. Ou você acha que eu faço tudo isso e você faz tudo que você faz pela sua própria ideia, pelo seu próprio gênio, pela sua locubração? É sua mente, locubração é mente. Não, é o Espírito Santo quem guia, quem direciona, quem conduz. Quando eu orei, eu já peço. Toda vez que eu vou orar para dar uma aula, para gravar uma aula, eu peço a direção do Espírito Santo. Nós precisamos, senão... Então ele capacita, o Espírito Santo é uma força motriz da igreja. Ele capacita para o testemunho. Para ser uma testemunho, não só o testemunho, mas ele tem que ser eficaz, ele tem que convencer. Por quê? Porque quem está em mim é o Espírito Santo. Se ele habita, então meu testemunho, sem nenhuma palavra, é mais forte do que a melhor pregação que eu consiga fazer. Ele concede poder, coragem para compartilhar o evangelho. Lembra de Pedro? Senhor, contigo eu vou... Nós sentamos em vias de fato. Depois diz, Senhor, contigo eu vou até na cadeia. Eu vou para a cadeia com o Senhor. E por último ele diz, eu morrerei junto contigo. Ele falou, Pedro, Satanás quis ir andar com você. Depois... Quando eles chegaram lá e disseram, estão tudo bêbado, o que Pedro poderia fazer? Sai daqui, seus amaldiçoados, senão eu vou cortar vocês na espada. Não, mas ele está revestido, ele já está, o Espírito Santo já está habitando nele. Então o que acontece? Varões, ouçam. E ele começa a pregar. Que maravilha. Que grandiosa é a habitação do Espírito Santo em nós. Dependência contínua. Quando Mateus capítulo 5 e verso 3, é isso? Vamos ver aqui. Mateus 5 e 3, quando Jesus começa o Sermão do Monte, e se eu não me engano é 5 e 3, ele vai dizer, bem-aventurado os pobres de espírito. É o 3 mesmo. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Pobreza fala de necessidade diária. É o que nós precisamos, dependência contínua. Eu preciso ser pobre para depender todo dia do Espírito Santo me conduzindo. Implicações práticas, né? Participação ativa do crente.
Eles participam ativamente do processo. Permite que o Espírito Santo realize uma obra transformadora na sua vida. É o que ele fez comigo, transformou a minha vida, transformou a sua. Lembra? Não é bom nem lembrarmos do nosso passado, né? Senão, é bom lembrarmos para reconhecermos que realmente ele realizou a sua obra transformadora em nossas vidas. Então, uma participação ativa do crente. Não é só ação do Espírito Santo, não, ele precisa. Então o Espírito Santo ele desempenha um papel integral na obra redentora, na regeneração, na orientação contínua da igreja. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Então ele tem a certeza da salvação. A mensagem da cruz impulsionada pelo Espírito de Deus, traz consigo a certeza da salvação. É uma coisa que o Espírito testifica, não é nós. A certeza não vem da nossa pessoa, a certeza vem do Espírito Santo, que nós somos salvos. A certeza não é da carne, mas é do Espírito. Então, andar dirigido pelo Espírito. Quem faz parte da igreja anda dirigido pelo Espírito. Muda de vida, é regenerado, agora é orientado, é guiado, submissão contínua à vontade de Deus, ou não faz a menor parte da igreja. Não, uma coisa que nós ouvimos muito das pessoas é, não, eu não tenho compromisso com o homem, fica difícil. Porque a comunhão, como que você vai ter comunhão? Ah, mas ele está ordenando, sim, mas eu deixarei uns para pastores, né? Mestres, evangelistas, profetas, então ensinadores. Se você não se submete a isso, então você não manda. Você não faz parte da igreja, você não é dirigido pelo Espírito Santo. Mas nós temos que buscar através da oração também a orientação do Espírito Santo. A aula é um pouco extensa hoje, tá? Mas aguenta aí, assiste em 2, 3 vezes. O fracasso na vida espiritual está relacionado à escolha, atitude. Né? É um risco. Você resolve fazer as obras da carne, Gálatas 5, 16, 17. É uma escolha. Isso vai depender de você. Eu quero, eu desejo, eu almejo. Assim como a corça, Salmo 42, assim como a corça anseia por água, a minha alma anseia por ti. Então, esse é uma batalha diária entre a carne e o Espírito. Então, nós precisamos escolher viver em conformidade com o Espírito. Porque é uma guerra de todos os dias. Por isso que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, fortalecendo o seu poder e revestirmos da armadura de Deus. Quem anda, né, quem faz parte da igreja, é habitação, é capacitação. Já falamos, mas vamos repetir aqui. Não habita, não é só isso. Não é uma habitação estática, não eu moro lá. Não é uma morada deitado no sofá assistindo televisão com o controle na mão. Não, de forma nenhuma. É para cumprir a missão da igreja. É para atuar junto Espírito Santo e ser humano. Aí que eu pergunto para você, nós somos seres humanos ou espirituais? Eu vou dar a resposta, claro, mas vai pensando e responda aí. Então, nós, para cumprirmos a missão, então não é só habitação, mas é a capacitação. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Vamos ler lá. 1 Coríntios, segunda uma voz aqui me falando, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus através do Espírito Santo. Eu não posso reivindicar nada. Não preguei. Eu dou. Não dou. É o Espírito Santo que me capacita a fazer a obra com excelência. Quem anda, quem faz parte,
a essência da igreja, a importância da capacitação. A igreja pode ser, sem essa capacitação, nós somos inoperantes e perdemos a essência. Porque vira só um belo discurso nossa pregação. Nossa aula vai ser enfadonha, vai ser cansativo, o irmão vai estar lá dizendo, não acaba nunca. A eficácia da igreja está intrinsecamente ligada à dependência e obediência ao Espírito Santo. É andar no Espírito. É muito mais do que ser frutificar. Pelos vossos frutos serão conhecidos. Então, andar aí quer dizer derer em hebraico. Quer dizer, eu sou a forma, eu sou o modelo de vocês andar. Quando Jesus disse que era o caminho da mesma forma, nós devemos andar em Espírito como o modelo do Espírito Santo. Dependência, pobreza de Espírito e obediência do Espírito Santo. Como? Implicações práticas? Como que nós vamos fazer? Na vida de oração, dependência. E sem oração constante, perseverante, não há fortalecimento espiritual. Pode ler a Bíblia, pode jejuar, pode consagrar, mas sem conversão, sem conversa, sem relacionamento, sem uma vida de oração, é impossível nós andarmos em espírito. Atividades impulsionadas pelo Espírito. Busca ativo por orientação em suas decisões, no ministério, serviço, na comunidade cristã, no seu trabalho, no que você vai comprar, no que você vai fazer, no que você vai executar. Tudo você tem, que é obrigação, não de ser obrigado, mas como dever do crente de pedir essa orientação do Espírito Santo através da oração. Cultivo da sensibilidade espiritual. Se você ora constantemente, se você persevera em oração, vem a sensibilidade. Você ouve em todas as áreas. Como você pede direção, você vai ter a sensibilidade. Eu falei sobre 3 tipos de conhecer. O gnosis, que é um conhecimento na atividade formal, culto, glorificar, louvar, cantar. O epignosis, que já é um conhecimento distinto, e daí vem, deixa eu pegar aqui certinho, que está anotado aqui, discernimento, percepção, reconhecimento, e o pleroma, que é a maturidade, que você vai atingir a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Maravilha? Vamos para o nosso segundo objetivo? Antes, deixa eu voltar aqui, nesse cultivo da sensibilidade. Qual que é o nível do seu conhecimento do Espírito Santo? É gnosis, epignosis ou pleroma? Qual que é o meu nível de conhecimento com o Espírito Santo? De cultivar essa sensibilidade espiritual? De discernirmos a orientação? De sabermos que nós estamos na área correta da nossa vida? Qual que é o nível? Vamos para o nosso segundo objetivo? Pontuar as imagens que descreve a igreja como função da igreja. Local e visível. Natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Aspecto visível. A igreja local refere-se a uma congregação específica. Olhe bem, pessoas, não prédio, não templo. Nós temos o costume, sim, mas não é. Reunidos em um local físico, aí sim o templo, para adoração e comunhão, adoração coletiva. Tá? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. É uma forma de Deus revelar a sua forma visível. Comunhão dos crentes, refere-se à comunidade, à união entre os membros, a compartilhar a experiência, a apoiar, a viver em harmonia, uma família espiritual. Efésios, capítulo 2, versículo 19, vai dizer que nós éramos estrangeiros, mas agora somos a família de Deus. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos
e membros da família de Deus. Nós estamos numa campanha de 12 dias aqui em Foz do Iguaçu e fala sobre Atos 2:47, mas dentro do seu contexto diz que perseveravam, 2:42 diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como está a nossa comunhão? Será que nós temos um só pensamento? O 46 diz que diariamente unânimes. Unânime quer dizer da mesma paixão, da mesma fé, da mesma vontade, da mesma mente. Havia uma só mente, um só coração. Será que nós como igreja nós estamos compartilhando essa união, nós estamos compartilhando as nossas experiências? Será que nós estamos apoiando um ao outro? Será que quando eu vejo um irmão na necessidade eu ajudo ele ou eu deixo passar? Isso faz parte da igreja visível, local e visível. É uma família. Nós precisamos ser exemplo para esse mundo, apesar que o mundo quer distorcer o conceito de família. Não, mas a igreja é uma família para ter o quê? Viver em harmonia. Será que nós estamos vivendo ou cada um puxa para um lado? Ah, não, porque aqui na Vila C é desse jeito, não, porque lá no bairro é do outro jeito, porque aqui na outra cidade... Não. Nós vamos ver as formas, diversas formas, mas tem que ser um só coração, uma mente, um só coração. Comunhão, como está a nossa comunhão? Adoração coletiva. Nós nos juntamos, nós nos reunimos. Ah, sim, mas só que essa reunião para louvores, oração e ensino da palavra precisa ser o quê? Um reflexo da nossa convivência fora da igreja. Por que não existe milagres e maravilhas mais? Por que não há mais cura em muitas igrejas? Por quê? Porque não vivem em harmonia. Se não vivem em harmonia fora, quando se reúne, a adoração não é verdadeira. Os louvores não são verdadeiros. Não, só estão vivendo uma vida dentro de quatro paredes. Sair das quatro paredes não é só pregar, mas é viver o evangelho pregado dentro das quatro paredes. Isso é testemunha. Ministérios práticos, né? Envolve atividades tangíveis, atender às necessidades. Falamos ação social, assistência aos necessitados, promoção do bem-estar. Tiago 2:17. Se a vossa, as obras, né, a fé é sobre a fé e obras. 2:17 vai dizer o seguinte: desse modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada das obras, está morta. Então, se nós não tivermos uma ação social aos necessitados, se nós não tivermos a nossa fé em prática, nós somos um corpo morto. Né? Nós estamos mortos. Aspectos invisíveis. Além dos visíveis, a igreja também possui, sim, Espírito Santo, transformação interior dos crentes, conexão espiritual entre os membros, que é um exemplo. João 15. João 15 fala que nós somos as varas, ele é a videira e nós somos as varas. Quem não está nele, né, conectado nele, inclusive nós tivemos aqui para a mocidade esse tema conexão, se não permanecer em mim, quer dizer, se não estiver conectado espiritualmente em Cristo, não faz parte. 3:16 diz que nós somos 1 Coríntios 3:16, e não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo? Então nós temos aí o aspecto visíveis e agora estamos falando dos aspectos invisíveis. Conexão, a conexão da internet, por mais que seja por cabo de fibra ótica, é uma conexão também por Wi-Fi, que é invisível, você não vê, mas está conectado. Regeneração. Se nós estamos conectados com Cristo, nós somos regenerados. O Espírito Santo opera no coração do crente. Tem uma nova vida, é um renascimento. Lembra? Nascer de novo, renascimento. Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então, esse renascimento, Nicodemos, ele fala, como que eu posso entrar de novo dentro da minha mãe? Aí Jesus fala, não, as coisas espirituais, carnais são carnais, espirituais são espirituais. Espiritual é
visível. Então a regeneração faz parte do novo nascimento, quer dizer, não carnal, mas espiritual. Santificação, processo contínuo da nossa moral, do nosso espírito, da purificação, de nós chegarmos à semelhança de Deus. Nós temos que chegar à semelhança de Deus. Perdemos ela, Adão fala, 5:3 em Gênesis, diz que ele gerou um filho segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas quando aceitamos Jesus e somos transformados, regenerados, aí nós temos um processo contínuo para quê? Para que nós possamos atingir a estatura do varão perfeito que é Cristo. Efésios 4:13, 4:12. Unidade espiritual, né? A mesma fé, a unidade, e depois atingimos a estatura do varão perfeito que é Cristo. Então, se não há como, não tem, a santificação, ela é invisível, mas ela mostra-se na pessoa um processo visível. Tá? É o visível e invisível andando junto. A dimensão espiritual da igreja refere-se à presença contínua do Espírito Santo. É como o aluno, eu lembro desse exemplo, acho muito interessante. É como o aluno provou para a professora o açúcar. Nós nunca vemos ele no café, mas se ele não estiver lá, nós sentimos o gosto. A mesma coisa, a dimensão espiritual da igreja é a mesma forma. Se não estiver em nós, é invisível, mas a presença dele tem que estar em nós. Se a presença dele não estiver, a nossa palavra é vazia, é sem graça, é um mero discurso. É através do Espírito Santo, olhe bem, através de uma invisível, que nós vamos mostrar o quê? A comunhão com Deus e uns com os outros. Uns com os outros é visível, mas com Deus é invisível. Então a igreja não é apenas uma instituição visível, é um organismo espiritual, é uma organização e um organismo vivo. E se é vivo, ele tem uma parte que é invisível. Por exemplo, a nossa alma é invisível, mas ela existe. Viu como essa lição ela é rica para nos ajudarmos a entender a natureza da igreja? Então, se nós considerarmos os aspectos invisíveis, reconhecemos que a igreja não é apenas uma congregação de pessoas, mas também um lugar onde o Espírito Santo opera poderosamente para transformar e edificar vidas. Então ele vai ter atuação visível e invisível nas pessoas. Segundo ponto, particularidades locais da igreja. Cada igreja tem uma particularidade, olhe bem. Cada igreja tem uma particularidade distinta no ministério, na dinâmica, né? Enquanto compartilhamos a mesma base de fé, o mesmo fundamento, mas as características podem mudar. A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos em todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos algumas características, por exemplo, na nossa igreja ainda, a Assembleia de Deus Missão, não reconhece alguns ministérios, diaconisa, presbítera, pastoras, evangelistas, enfim, não reconhece. Outras igrejas reconhecem. Então, uma característica diferente. Ah, mas na Bíblia não vamos entrar nessa questão. Vamos falar de liturgia, né? Cada igreja pode ter uma característica distinta que reflete sua composição, sua localização, chamado específico, né? Práticas litúrgicas, estilo de adoração, ministérios específicos. Então, cada igreja tem. Nós começamos com uma oração, 3 hinos da harpa, louvores diversos, grupos e depois a mensagem. Tem igreja que começa com um louvor e daí já vem a palavra, é um grupo só cantando. Tem igreja que é dedicada à oração, tem igreja, então as características distintas não há problema, mas precisa ter o fundamento, que é Cristo, palavra, fundamentada em Cristo e habitada pelo Espírito Santo. Senão, as características vão por água abaixo também.
As características vão dizer, realmente confirmar que ela não é a igreja de Cristo. 1 Coríntios 2 é o que nós lemos, né? A igreja de Cristo está em Coríntios, convocada a ser santa. Então, a nossa base é Jesus Cristo como fundamento e a nossa fé é em Cristo. E o Espírito Santo atuando na igreja. Mas a prática aí, as particularidades de cada uma, elas vão, por exemplo, ministério. Cada igreja local tem a sua liderança. Pode incluir pastores, anciãos e diáconos. Né? Os pastores são chamados a guiar, a alimentar, a cuidar de rebanho conforme explica as Escrituras. Não é igreja dada para o pastor, mas é o pastor dado para a igreja. E vos darei pastores, que apacente com ciência e com inteligência. Então, a diversificação, as particularidades de cada uma, não vai infringir se ela estiver fundamentada na verdade bíblica, que é onde o Espírito Santo guia. Então, a dinâmica é única. A maneira como ela vive expressa a fé no contexto específico em que está inserida. Então, se nós temos o fundamento que é Cristo e somos guiados pelo Espírito Santo na verdade, a particularidade, por que vocês todo ano os mesmos 3 hinos da harpa? Mas é a nossa característica, é a nossa particularidade local, que não vai, como diz assim, se mudássemos a liturgia, deixássemos os 3 hinos para o final, ou se não cantássemos, não ia implicar numa mentira ou deturpar o evangelho. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós continuaríamos tendo Jesus Cristo, compartilhando a mesma base de fé. Características distintas, base comum. Fé centralizada em Cristo, escrituras, princípios fundamentais. Não podemos mudar os princípios. Podemos mudar até o mandamento. O mandamento, sim. Quer um exemplo? Velocidade do carro em 1930, qual que era? 40, 50 por hora, o máximo? Hoje, qual que é o máximo? 110. Então, mas qual que é o princípio? Em 1930, preservar a vida. E hoje, preservar a vida também. Então, o princípio não foi mudado. Então, a base comum de fé, centrada em Cristo e nas Escrituras, esses são os princípios fundamentais. Não pode ser mudado em hipótese nenhuma. Universal e invisível. A Igreja Universal transcende fronteiras físicas, ela não tem um local. Igreja, estou falando de igreja, de corpo, não tem um local. Todos os crentes ao redor do mundo fazem partes. Ele é o cabeça do corpo, Cristo, que é a igreja, o princípio, né? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então, ela transpassa. Ela, na sua invisibilidade e universalidade, ela transpassa fronteiras e tudo. Ela fala de denominações, tradições, localizações geográficas, enfim, ela abrange tudo. É uma expressão da unidade espiritual de todos os crentes. Seria Efésios, capítulo 2, versículo 21 e 22. O edifício bem ajustado serve de templo, morada do Senhor. Então, essa é a igreja, essa é a sua universalidade da igreja. Invisibilidade. A igreja universal refere-se à totalidade de todos os crentes. Como que nós vamos fazer um censo? Como que nós vamos, enumerar? Não tem como. É impossível. Sabe, a igreja totalmente imperceptível. Nós não sabemos dizer quantos crentes há no mundo. Não, isso é invisível. Mas a essência vai além dos olhos físicos, né? Envolvendo comunhão espiritual e presença do Espírito Santo. Essa igreja invisível, ela é conduzida, essa essência dela é o quê? É comunhão e presença do Espírito Santo. É isso que vai revelar. Mas não tem como nós fazermos um censo, porque só Deus sabe quantos fazem parte da igreja invisível. Né? É uma conexão facilitada pela presença do Espírito em todos os crentes, independente de barreira física. Você já saiu para pregar em algum lugar e disse para o pastor daquele lugar, dizendo, pastor, eu estou me sentindo em casa? Ou nem pregou nada, mas você foi se sentiu tão bem naquela igreja, parecia que você congregava há muito tempo?
que parece é que é o mesmo Espírito, o mesmo Deus que atua em tudo, em todos. É uma conexão espiritual entre os crentes. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo disso, soprou-lhes o Espírito Santo. Então, quando sopra, é habitação, é conectado com Jesus. Não é o revestimento, é diferente. João 20, 21 e 22. Isso aqui é conexão do Espírito Santo nos crentes. Tá? Não é o revestimento. E é isso que faz com que ela se torne invisível, sem sabermos o real número, e universal, vai além de fronteira, vai além de raça, além de cor, até porque se nós unirmos todas as cores, o que acontece quando une todas as cores? Vai ficar branco. Por isso tem que ser mais alvo do que a neve. Quando une todas as raças, todas as cores, tudo torna-se um só. Para quê? Para o testemunho global. Se é universal, invisível aos olhos do mundo, é chamado para dar testemunho global do quê, meus irmãos? Aí que nós voltamos a falar de novo de amor. Sem amor é impossível. Essa dimensão transcendente de culturas, línguas, fronteiras, proclamando a mensagem redentora de Cristo a toda a humanidade, é o vínculo. Colossenses 3, né? É o vínculo do amor, no demais revestivos do vínculo, né? Do amor. Deixa eu ler certinho aqui. Acima de tudo, no entanto, revestivos do amor, que é o elo ou vínculo da perfeição. É como as veias do corpo que leva o sangue. O amor é o sangue que corre nas veias da igreja. E para você ter uma ideia, um ser humano ele tem 100 mil quilômetros de veia no corpo. É 2,5 voltas na Terra. E esse sangue chamado amor, ele corre em todo mundo, dá 2,5 voltas. Por isso que o nosso testemunho global tem que ser de amor. Porque João 8,31, ele diz o seguinte... Se é universal e invisível, João 8,31, ele vai dizer o seguinte: então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se permaneceres na minha palavra, não, desculpa, é o 13:35, não é permanece na palavra, é de amor que nós estamos falando. Então é o 13:35. Através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Qual o nível de amor que está sendo o seu e o meu? Nós somos juntos, somos uma igreja, um corpo só. A mensagem não é só para mim, o ensino não é só para você, é para nós todos. E qual que é o nível de amor que está existindo? Ou ele está esfriando, nós estamos deixando ele esfriar? Pense bem, meus irmãos, como nós estamos vivendo o amor. Então essa dimensão universal e invisível da igreja destaca a sua natureza espiritual, global, sua capacidade de influenciar o mundo através do testemunho de Cristo. Mas o povo tem que ver que há amor em nós, pelo próximo. Senão eles não vão crer na igreja como universal. Eles vão achar que cada grupo é por conta. Essas características então destacam a diversidade dentro da unidade da igreja local. Particularidades e dinâmicas únicas são moldadas pela mesma fé fundamental em Jesus Cristo. E mais, em amor. Essa diversidade ela enriquece a experiência da comunidade cristã e capacita a cumprir o seu papel na expansão do reino de Deus. Esse é o objetivo, é expandir o reino de Deus. Então, combinar os aspectos visíveis e invisíveis da igreja se torna um lugar onde adoração, comunhão, vou falar de novo, comunhão, 3 vezes para você gravar comunhão, os ministérios práticos fluem juntos para glorificar a Deus e impactar o mundo ao seu redor. Senão, não há necessidade de nós pregarmos, se nós não apresentamos nossos aspectos visíveis e invisíveis. O terceiro objetivo é elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã
no mundo. Primeiro ponto da igreja na sua dimensão comunitária é una, é indivisível. Apesar das diferenças individuais, locais, a igreja é uma só, unida pelo corpo de Cristo. Efésios 4:4, vamos ler rapidinho, que está estendendo 55 minutos já de aula. Você tem que ter muita paciência. Vai lá, toma um café, dá um pause e volta de novo, um chazinho, um suco, né? 4:4 diz: há um só corpo e um só espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Um só corpo e um só espírito e um só Deus. É indivisível, não importa a sua posição geográfica. A unidade da igreja não é apenas uma ideia, não é uma realidade espiritual. Aí vem de novo, você parece que eu estou sendo repetitivo. Não estou, não. É que o amor é a base. Olha aí, os crentes são chamados a preservar essa unidade através do quê? Do amor, suportando-vos uns aos outros em amor, compreensão mútua, do compromisso com a fé em Cristo. Então, o amor é o elo da perfeição. Revestido o amor, que é o elo do vínculo da perfeição. É maravilhoso, o amor é tudo. Diversidade na unidade. Dons, talentos, chamados individuais. Isso vai fazer crescer, vai tornar a igreja rica. Cada membro contribui, ninguém é mais importante do que ninguém. Nós vimos isso na aula passada. Não é porque eu sou minguinho, eu vou dizer, não, tira ele fora. Não, quem toca clarinete? Não, o apoio para escrever. Nós precisamos, minguinho do pé, dar equilíbrio no corpo. Então, cada um na sua particularidade, monta-se uma diversidade. Uma igreja não pode ser dividida. Eu não posso viver sem o coração? Não, mas também não posso viver sem a mão. Não posso viver sem a orelha. É onde vai captar o som. Não posso viver sem o nariz, sem o olho. Não, imagine um olho de 1,84 m que eu tenho andando na rua. Você ia se assustar. Ela é indivisível. Não pode ser dividida de forma nenhuma. É o corpo de Cristo. Metáfora do corpo, vamos lá? A comparação do corpo físico destaca a interdependência e a unidade dos crentes. Ninguém é melhor, não existe acima, não existe responsabilidades maiores. O pastor tem responsabilidade maior. Então, diferentes partes do corpo têm funções específicas, papéis distintos e todos são essenciais. Você faz a comida com a mão. Você manipula com a mão. Mas na hora de comer, se alimentar, você precisa da boca. Ah, eu não preciso da boca para fazer comida. Não, você precisa. Você precisa para ver se está salgado, para ver se não está muito doce, para ver se está sem sal. Não, cada um tem o seu papel distinto e específico. E outro é essencial. A veia leva todos os nutrientes para o corpo inteiro, mas se o estômago não processar os alimentos, se o pulmão não processar o oxigênio, puxar o oxigênio, jogar o gás carbônico fora, vai enviar gás carbônico para o coração, vai entrar em colapso o corpo. Então, cada membro tem o seu papel específico e ninguém é mais importante do que o outro. Enfatiza o quê? Colaboração e cooperação. Cada crente tem que contribuir de alguma forma. Ah, mas eu só vou lá. Não, você é necessário. Eu acho difícil alguém não fazer nada dentro da igreja. Pode ser que tenha alguém, mas é difícil você não contribuir de alguma forma. Senão você não faria parte do corpo. Você não estaria colaborando com algo. Então, a diversidade dos membros no corpo não compromete a unidade de cada um, não, de forma nenhuma. Essa diversidade não vai comprometer, não pode comprometer a unidade. Não há porque há muitas funções que vai desmembrar, que vai separar, que vai dividir a igreja. Não, pelo contrário. Essa multiplicidade de dons, talentos e funções, ela vai contribuir para o funcionamento.
pegamos o corpo, mas olhe bem uma máquina, o carro, ele só funciona por quê? Porque todas as peças estão funcionando junto. Tira as rodas, vê se ele anda, enche o tanque de combustível, coloca todos os acessórios, tudo, mas tira o motor, vê se ele funciona. Não funciona. Então, coloca tudo e tira os pneus, ele não anda. Não coloca a tampa ali em cima que protege o motor da sol e chuva, vai ressecando mangueiras, cabos, enfim. Então essa multiplicidade não pode ser algo de dizer, não, eu sou muito importante, não, todos nós somos importantes. Isso vai contribuir para o crescimento da igreja. Isso vai destacar a beleza da diversidade, vai encorajar os crentes a valorizarem, a celebrarem as diferenças uns dos outros. Todos são necessários para o pleno funcionamento do corpo de Cristo. Todos, sem exceção, somos unidos. Está intrinsecamente ligado à relação com Cristo. Nosso relacionamento é vertical e horizontal. O corpo é unido, a sua identidade é o propósito de Cristo, formando uma comunidade que reflete a presença e a natureza do Senhor. Olha, nós precisamos refletir. Será que nós estamos atuando? Será que a nossa dimensão comunitária está fazendo diferença no nosso bairro? Será que se fosse tirar a igreja da Vila C hoje, o bairro ia se reunir e dizer, não, deixa a igreja da Vila C aí? Ou será que não ia fazer diferença nenhuma? É isso que nós precisamos ter em mente. Então essa união com o corpo de Cristo mostra a verdadeira unidade, a conexão espiritual, porque ele é a fonte, ele é o fundamento, ele é a harmonia, ele é a vida que nós temos, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então ele é a vida que nós temos. O versículo ressalta não apenas a conexão física, mas também espiritual. A diversidade é alimentada pelo Espírito, a capacidade vem dele, a união vem dele, o amor e os propósitos comuns. Por isso que não tem como dividir. Jesus diz, eu e o Pai, nós somos um só. E assim nós vamos ser um só com Cristo no corpo. Ele diz, quem vê a mim, me vê ao Pai. Então, quem visse a igreja tinha que ver Jesus em nós. A realidade é essa, que nós precisamos refletir Jesus. Teria que ser uma comunhão profunda, uma colaboração eficaz, andarmos juntos, uma somente um só coração, sem divisão. Eu sou de Paulo, eu sou... Não, é uma só igreja. Então, esse versículo, 1 Coríntios 12, ele ilustra vividamente a natureza interdependente e harmoniosa da igreja, destacando como cada membro é valiosíssimo e importantíssimo. Nós permanecemos unidos em Cristo para cumprir a sua missão e o propósito que ele nos designou. Conclusão da nossa aula. Chegamos ao final, a conclusão, o uso da revista. Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica, o qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo ela cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Não é possível, não vai acontecer. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universal. Não está limitada nem pelo tempo e nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Não me esqueça, comente, compartilhe e deixe o seu like e o seu nome. E você estará participando do sorteio. Mais do que isso, nós estaremos aprendendo juntos. Que Deus abençoe você. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, Pai eterno, nós pedimos do Teu Espírito Santo neste momento, que Ele venha iluminar a nossa mente, para que nós possamos refletir, Senhor, a glória de Cristo para o mundo. Que possamos testemunhar, Senhor, não só por palavras,
não só por pregações ou ensinos na internet, no Face, no YouTube, no Instagram, não, Senhor, mas que a nossa vida seja um testemunho de uma igreja visível e invisível, fundamentada em Cristo, na sua palavra, habitada pelo Espírito Santo, e que eles possam testemunhar que nós amamos uns aos outros. Senhor, nos ajuda a lembrarmos. O seu Espírito Santo disse, o Senhor disse que ele nos faria lembrar de tudo aquilo que nós não estaríamos lembrando, mas precisamos estudar, precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, precisamos ter comunhão, não só com nossos irmãos, mas contigo, com Deus, através da oração. Senhor, ajuda, desperta-nos, Senhor, a nos aproximarmos de Ti, a termos um relacionamento íntimo, para que nós possamos, quando formos orar, Senhor, e dizer, seja curado em nome de Jesus, e as pessoas vão ser curadas. Seja liberta em nome de Jesus, e as pessoas serão libertas. Essa devia ser a imagem da igreja, refletindo a Cristo, não as divisões, não as contendas. Senhor, dá-nos do Teu Espírito Santo sempre, habitando em nós. Assim nós oramos, Senhor, abençoando a cada irmão, a cada ouvinte, a cada pessoa que assistiu essa aula, em nome de Jesus, seja curado. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima aula, se assim Ele nos permitir. Shalom Vraha, Lehitraot. Fiquem todos na paz do Senhor.